olha só, já pensou em economizar 15 mil no seu orçamento? Você já pensou que você pode acrescentar aí no seu orçamento mais 15 mil de uma forma bem simples? Então fique conosco aqui até o fim, que eu vou explicar para vocês hoje. A aula de hoje é métodos de como organizar o seu financeiro. Então já cai aqui para dentro, vou explicar para você cada passo na sua pessoa física e também como organizar esses métodos na sua pessoa jurídica. Então, primeiramente, eu gostaria de dar uma boa noite a todos. Você que está entrando aí, fique à vontade. Se sentir dúvidas, já deixa a perguntinha aqui, que com certeza vai agregar muito aí no seu orçamento, esses métodos financeiros que a gente está dando para você, uma série de materiais dessas lives, dessas 4 lives que a gente vai fazer sobre financeiro. Então assim, primeiramente, como eu falei para você, você já pensou como economizar 15 mil e ter 15 mil a mais no seu orçamento? Você já pensou que é uma forma muito fácil, você que é pessoa física, que você é CLT, que você trabalha aí e você pode estar economizando esses 15 mil a mais no seu orçamento? Ah, mas hoje meu dinheiro é só para pagar dívidas. Então eu vou dizer uma coisa para você. A primeira dica para você fazer essa economia de 15 mil, porque se for levar ao pé da letra, é difícil. Mas se você for levar de outra forma e fazer essa questão fracionada, com certeza vai ser muito mais fácil de chegar nesse 15 mil. Então eu vou dizer uma coisa para você. Você sabia que 15 mil no ano é equivalente é fracionado ele 7 mil em meses, 1.250 por mês, 625 em 15 dias e R$41 por dia. Resumindo, R$41 por dia é equivalente a uma marmita, é uma janta, um almoço, desculpa. Então assim, o que você tem que ter noção? E infracionando isso por hora, dá equivalente a 1,73 a sua hora, R$1,73. Então assim, o que eu estou querendo dizer para você, vou dar 7 dicas para você economizar esses 15 mil em um ano. A primeira dica que você tem que ter noção é que você tem que fragmentar isso. Porque se você for levar a distante, você vai se sabotar. Então assim, o que vai acontecer? Você não vai querer economizar. Porque você assim, eu não consigo chegar nisso. Mas assim, hoje você vai almoçar, você gasta no mínimo R$50. Esses R$50, você bateu a sua meta ali do dia, que era R$41. Então assim, a primeira dica que eu tenho para dar para você, você que quer economizar, você quer aumentar aí as suas receitas, fazer uma economia, é fazer o quê? Pegar algo que você gasta em excesso, que você precisa em excesso. E quando você precisa em excesso, é uma fonte que você consegue economizar. Então assim, esse 15 mil que eu estou falando que é fácil de você economizar, a primeira dica que eu vou dar para você é fracionar esse 15 mil. Fracione o seu objetivo. O teu objetivo pode ser 15, mas se você for mais, você pode fracionar o montante em 12 vezes. Fracione esses 12 meses que você vai achar o quê? O valor por mês. Desse valor por mês, fracione em dias. E aí você vai ver que você tem algum produto que você utiliza todos os dias, que você consegue economizar algo em cima disso para virar recurso para sua família. Então, por exemplo, esse 15 mil que eu estou dando para você, que você pode chegar na sua renda familiar, aumentando essa renda familiar, você consegue fracionar isso. Então, como eu estou dando um exemplo de 15 mil, né? Se você for fracionar isso em 6 meses, dá 7 mil e meio, né? 7.500. Se você for fracionar em um mês por mês, dá 1.250. Se você for fracionar em 15 dias, dá 625 a cada 15 dias.
Se você for fracionar por dia, você consegue fazer uma economia de R$ 41. Você precisa de R$ 41. O que você hoje faz com R$ 41? Entendeu? Então assim, ó, hoje, a maioria das pessoas CLT precisa do almoço. Então assim, ó, uma dica que eu vou dar para você. Aí já tem uma dica antecedente às nossas 7 dicas que a gente vai dar aqui sobre financeiro hoje. Você já pensou em fazer marmita para levar para o seu escritório, para o seu trabalho? Te garanto, se você for almoçar numa localidade, no mínimo você vai gastar R$ 41. 42, no mínimo. Então, se você for levar a marmita, você consegue comprar os componentes e vai perder aí 1 hora num domingo para fazer as compras. Você vai perder mais ou menos 2 horas cozinhando para a semana. Então, você vai perder 3 horas num domingo para fazer 5 marmitas. Se você trabalha 6 dias, 6 marmitas. Entendeu? Então, ali você já consegue fracionar. Ah, mas com custo aí vai jurar um custo aí de 100 e 150. Mas a maioria dos vale-alimentações dos locais gira em torno aí de 700 a 800 reais. Então aí você está ganhando 600 reais só de economia no mês. E aí o que acontece? Aqueles 600 reais que você fez ali, lembra, fracionado em 15 dias? Claro que é num mês, mas ali você já conseguiu levantar um capital em cima disso. Então a primeira dica que eu quero dar para você que quer economizar, é o que? Fracionar o valor da economia que você queira. Para quê? Para gerar isso em constância, em parcelas de micro pequenos resultados. Porque quando você vai tendo os micro pequenos resultados, você vai ocorrendo o quê? Você vai fracionando os valores que você está economizando. E aí você consegue gerar os recursos da economia. Então, você que está chegando agora, a gente está dando 7 dicas iniciais para pessoas físicas como você economizar, métodos de economia, que é o tema de hoje. Então assim, ó, o primeiro método que eu estou dando aqui para você que quer economizar, pessoa física, pessoa autônoma, é fracionar o valor que você tem de objetivo de economia. O segundo passo é que você tem que dopaminar o processo. Assim, ó, o que acontece? Quando você vai conseguindo economizar, você já destinou o processo da economia. Você fracionou ele. Porque se você for ver ele a longo prazo, você vai desanimar. Mas quando você ocorre de você se viciar nesse processo de economia, vou dar um exemplo para você. Não sei se você tem o hábito de pegar o celular do Instagram, né? Pega o celular do Instagram e fica ali com o Reels. Quando você vê, você está dopaminando ali com o Reels, né? Você vai passando ali para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. Quando você vê, você já perdeu 1 hora ou 2. Isso ocorre exatamente com economia também. Quando você consegue destinar, você vê aqueles montantes que você está economizando, aquilo ali vai começar a te viciar a economizar. Porque você vai chegar ao quê? Você viu coisas que você não gasta com excesso. Como a gente deu o exemplo, que se a gente quiser economizar 15 mil no ano, basta a gente economizar R$ 41 por dia. Esse R$ 41 é o quê? É uma refeição do dia para quem trabalha fora. Então assim, ó, se você fizer marmita, você consegue levar a marmita para o trabalho, ali você já está economizando R$ 41. Em maioria dos lugares, né? Depende às vezes, você levando até o café, porque tem gente que compra ainda o café da manhã e ainda também compra o almoço. Então aí gasta aí 50, 60 reais por dia e nem percebe, entendeu? Então assim, nessas circunstâncias você consegue otimizar o tempo. Vou dar um exemplo para você. Eu estava dando uma olhada na minha planilha em sentido de o quê? Que eu falei para vocês ontem, quem estava aqui ontem, na aula de ontem, eu falei, né, que eu monto a minha planilha e vou comparando. Eu estava dando uma olhada na minha planilha que ontem foi dia 1º e eu fui olhando uns gastos. Eu olhei que eu gastei R$ 900 de gasolina. E eu trabalho no centro, mas eu sempre venho almoçar em casa ou venho almoçar nos meus avós. Então aí, por causa que eu tenho a questão de querer estar ali no meio dos meus avós ali, que sempre a casa tá cheia, então ali a gente tem um bate-papo e tal. Só que eu comecei a olhar assim, ó, poxa, eu estou gastando muito com gasolina.
e comecei a analisar toda essa temática. Mês passado, eu estava olhando que o cara do estacionamento veio me falar para mim que o estacionamento ia aumentar. E eu pagava R$300 de estacionamento. Ele ia passar para 400. Aí eu pensei assim, cara, eu não venho todos os dias para o escritório. Tem dia que eu trabalho de manhã, de casa. Então eu falei para ele, cara, não vale a pena. Aí o meu sócio falou, cara, eu tenho uma vaga ali que eu consigo rachar contigo. Aí eu pensei, poxa, meu sócio está pagando 400 na vaga, ele quer rachar comigo, dá 200. Ali eu já ia ganhar o 200 que o cara queria aumentar. Então eu estou diminuindo o meu estacionamento de 300 para 200. Então eu ganhei R$100 aí. Aí eu pensei mais agora. O que aconteceu em circunstância disso? Eu comecei a olhar e comecei a ver assim, ó. Se eu economizei 200 de estacionamento, agora que eu estou gastando 900 de gasolina e de volta, se eu levar alguns dias a comida de casa e almoçar lá no escritório, eu consigo diminuir ainda mais a gasolina. Então eu posso diminuir uns 200 a 300 reais de gasolina. Então eu já economizei 500 reais. Entendeu? Então eu fiquei pensando, eu vou começar a botar isso em prática. Por quê? Se eu levar 15 dias, não digo 15 dias, porque mais ou menos uns 10 dias, eu já tenho uma economia de 300 reais de gasolina. Entendeu? Então assim, ó, são coisas bobas que a gente não tem noção. Só que o que eu estou querendo te dizer nessa segunda dica? Porque quando você vive o processo de querer economizar, nesse método de querer economizar, de você dopaminar essa questão de também você querer economizar, você precisa de uma coisa. Você precisa se premiar depois de você chegar ao objetivo. Por quê? Porque quando a gente é criança, pensa quando a gente era criança, tudo é questão de drive mental. Lembra lá no final de ano, teu pai chegava e te prometia, olha, se você te passar de ano, seu pai e sua mãe, diziam, se você passar de ano, você vai ganhar alguma coisa de Natal. Você vai lá e se dedicava o máximo possível para passar, porque ele instalava aquele drive, porque sabia que o colégio acabava no final do ano, você iria passar, e no final do ano ele te daria um presente de Natal. Então ali você já está instalando drives. Agora pense isso, você levar isso para o seu futuro. É exatamente isso, só que agora aumentou a questão do presente. Agora quem dá o presente para você é você mesmo. Então assim, ó, esses drives vão instalando situações na sua vida que você vai conseguindo levar isso para a sua vida. Então assim, você tem que dopaminar isso e levar isso de disciplina para a sua vida. Porque assim, ó, a vida é uma disciplina. Como eu falei ontem, a vida é um jogo da vida. Então assim, você tem que sempre estar ali na constância de querer fazer economizar. Como você vai economizar? Seguindo etapas. Então a dopamina e o processo de você chegar a um objetivo, fracionar um valor, se premiar com esse valor, com um objetivo que você tinha de alcançar algum bem ou alguma viagem ou alguma coisa que você tinha na sua mente. Depois que você viu que você economizou, você se beneficiou com aquela economia, você vai querer fazer isso para a vida inteira. E aí você vai começar o quê? Aumentar a carga de dopamina em cima de economias que você vai gerar esse recurso. A vida é só isso. Então assim, você precisa gerenciar os drives, instalar coisas que você teve lá no passado, que tinham pessoas que instalavam drives em você. Vou dar um exemplo que eu estava olhando esses dias. Eu ficava muito na casa da minha avó. A minha avó tinha mentalidade antiga. Olha só o drive que ela me estralou, que eu vou compartilhar isso com você, porque você vai lembrar de alguém. Então assim, ó, isso não é dos 7 passos que eu vou te dar aqui, mas eu vou te contar uma historinha para você se identificar com alguma pessoa na sua vida que mostrou algo que era consumista na sua vida, que você acabou caindo no conto do vigário, porque tem pessoas que você se baseia e você se orgulha dessas pessoas, ou tem alguma admiração, e você comete as mesmas coisas que aquelas pessoas cometeram. Vou dar um exemplo da minha avó. Minha avó, ela era muito comprar no crediário. O que acontecia? Ela era muito comprar no crediário. Aí ela chegava e contava assim pra gente assim, ó. Eu vou lá no centro, as mulheres da loja tudo já me conhecem. Eu não preciso nem do documento. Eu vou lá e compro. Aí o que aconteceu? Ali ela me estralou um drive.
Porque ela mostrou aqui, ó, se eu não tiver dinheiro, eu posso ir lá e comprar no crediário. E aí, o que eu fiz? Eu ia lá e comprava nas mesmas lojas que ela comprava. Por quê? Porque eu tinha fácil acesso ao eu ter um bem que eu queria naquele momento, que era uma roupa, por exemplo, roupa, tênis. Então ali eu já me instalei aquela questão que eu poderia comprar as coisas sem ter o dinheiro. Então ali aí eu já estava me sabotando. Vou dar outro exemplo, que eu me sabotei também porque eu tinha muita admiração nesse meu tio. Então assim, o que aconteceu? Eu andava com ele, achava muito barato, né? Em festa, ele usava o termo bem assim quando estava na festa, que eu achava bonito naquela época, mas hoje eu não me orgulho de nada. Ele falava bem assim quando a gente saía, hoje tá barato. O que ele estava querendo dizer com isso? Que hoje ele podia comprar o que ele quisesse. Então ali, o que ele estava instalando na gente? Tava um mundo de fantasias que eu poderia consumir à vontade porque tinha fácil acesso a muitas pessoas em redor nele. Então ali, o que acontecia? Ele estava adquirindo bebidas, estava adquirindo combos, tinha fácil acesso a outras pessoas em situação ao redor dele, e ali a gente estava fazendo o quê? Trabalhando para ir para um local gastar o que a gente não tinha, entendeu? Então assim, ó, a vida é assim, a gente gasta coisas para as pessoas que a gente não tem. Só que a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tem uma vida que não tem. E hoje as redes sociais exatamente mostram isso. Então, um dos próximos passos que eu quis dizer com essa historinha, que é o nosso terceiro passo, é o quê? Eu já te dei a dívida, a questão da fracionação, para você fracionar o seu objetivo com um valor. Falei da dopamina, que você precisa dopaminar essa questão da economia. E o terceiro passo é o quê? Não gaste o que você não tem. Porque assim, ó, a partir do momento que você gastar o que você não tem, você vai estragar todos os seus sonhos, porque você não conseguiu fracionar e não conseguiu dopaminar e gastou aquilo que você não tinha para satisfazer ou mostrar para alguém que você tem que não tem. Então aí você retrocede toda a questão do percurso se sabotando. O que é isso aí? É métodos. Eu estou explicando para você métodos financeiros que você não pode ocorrer na sua pessoa física. Depois eu vou mostrar na pessoa jurídica também, que vai ajudar você. Eu estou aqui hoje para mostrar métodos financeiros para você economizar. O quarto método que eu falei para você, do R$ 41, que a gente citou, eu queria dar o exemplo novamente da marmita. Entendeu? Porque a marmita, hoje, muitas pessoas, inclusive, estão vendendo marmitas. Estão fazendo essa renda de vender marmita. Porque vira o quê? Que se ela trabalha, uma pessoa que ganha R$ 3.000, eu até vou calcular aqui no telefone, a maioria do salário, mais ou menos, das pessoas, hoje em dia, é de R$ 3.000. E os gastos delas variam, pela pesquisa que eu fiz, por mês de 2.500. Automaticamente, esse 2.500 sobra R$ 500, certo? Esse R$ 500, o salário líquido dela é R$ 2,50 a hora. Então assim, ó, o que você tem que entender? Lembra que eu falei que para você fazer marmitas, você vai gastar em torno aí, por mês, de 150 a R$ 200. Você vai gastar 1 hora mais ou menos em média para ir no mercado, que é a prestação de serviço, e mais 2 horas para você fazer a marmita, porque você vai ter que cozinhar. Mas quando você cozinha para a semana. Então a sua hora hoje, para quem trabalha ganhando um salário de R$ 3.000, é R$ 2,50 a hora. Então assim, quando você tem a maioria dos vales alimentações das empresas variam de R$ 700 a R$ 800. Então aí quando você tem uma economia de R$ 600, botando em 3 horas, que vai dar multiplicando por 4 semanas, dá equivalente a 12 horas. Agora tu pega esses R$ 700 e divide ele por 12. Quanto que você vai achar? Você vai achar R$ 58.
Então assim, ó, hoje a sua hora para trabalhar é equivalente a R$ 58 para fazer marmita. Então você pensa, olha aí só a lucratividade que você tem levando marmita. Isso é um método que eu estou dando para vocês porque todo mundo precisa comer. Independente se você é empresário ou se você é CLT ou é autônomo, não importa. Se você tiver um local que você vai precisar se locomover, em vez de comprar, sair para o restaurante para chegar e ter o benefício de comer na rua, leve uma marmita. Só aí você já vai estar tendo pensamento de mentalidade para você não ter a recompensa imediata, porém essa recompensa vai vir a longo prazo. Só que você vai conseguir economizar só o montante aí na marmita. Então assim, ó, que dica top! Então assim, ó, eu fui dando uma olhada na minha vida e fui vendo essas circunstâncias do que eu estava gastando. Então ali eu estou gastando, só nessa planilha que eu fiz aí, porque assim, ó, todos os testes que eu estou falando para vocês aqui, tudo são testes que eu estou agindo, estou fazendo em mim. A corrida é uma, né, da disciplina que eu estou tendo. Essa questão do financeiro é outra, de circunstâncias básicas, com coisas básicas que eu gastava. Então assim, tudo isso tem um reflexo que a gente tem que ficar olhando. Então assim, ó, se você já está fazendo sentido para você que está aí, esses custos, essas despesas que você consegue economizar aí só na sua pessoa física, mande essa live para alguém que faça sentido, que você sente que está com dificuldade financeira, porque com certeza é um material muito enriquecedor e está de graça. Pensa quantas horas as pessoas ficam no Reels vendo coisas de que não tem nada a ver, de música que instalam drives na gente, circunstâncias de vida que vão estar em consumo para a gente estar gastando o que não tem. Então assim, ó, se faz sentido, manda isso para alguém, que eu vou dizer para você, essa pessoa pode salvar quem está na casa dela também. Porque na verdade hoje muitas dívidas que a gente é feito, como eu falei para vocês, são dívidas que são instalados drives na gente para a gente consumir o que a gente não precisa, entendeu? Então assim, se você tem sonhos ambiciosos de mudar de vida, na verdade a maior riqueza é o que? A mentalidade. Então assim, ó, essa mentalidade você já tem que mudar aqui, ó, mudar agora. E não espere chegar ao final do ano, não espere passar mais umas circunstâncias para você ter que mudar essa mentalidade. Então, outra coisa que eu queria dizer para vocês, em sentido de como aprender, como ter um método de economizar, é inverter o jogo. Tá chegando agora o Dia das Mães, né? Se você chegar nos últimos dias para comprar o presente da sua mãe, você vai pagar muito caro. Por quê? Porque o mercado está aquecido. Principalmente que eu acho que agora, na verdade, o Dia das Mães é o segundo final de semana de maio. Então, se nos últimos dias que o brasileiro sempre tem a mania de deixar por último, né? Quando ele chega por último, o que acontece? Ele paga mais. Ou faça que nem a minha avó. Minha avó adora fazer isso. O que ela faz? Ou ela compra antecipadamente o presente de alguém, ou ela compra numa data após o presente. Então assim, ó, o que acontece? Só que ela nem sabe disso, né? Mas eu vou falar para ela que ela tá certa em fazer isso. Por quê? Porque ali ela consegue economizar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive lá no Chile. Olha só a jogada do Chile. Eu tive lá no Chile agora, depois do Natal, né? Que foi agora foi em 2023 para 2024, né? Eu cheguei lá no Chile 26 de dezembro. Eu cheguei lá no Chile, em Santiago, eu vi uma coisa que me chamou muito a atenção. O quê? Eu vi os shoppings, tudo do dia 26 até o dia 30, que foi quando eu fiquei lá, eu fui lá, depois eu fui para Atacama, eu fui dia 2. O quê? Que eles têm uma jogada de marketing em economia. A maioria, 60% da população, eles compram presente de Natal no dia 26. Porque o que acontece? Eles fazem a queima de estoques já no dia 26. Então assim, quem quer fazer os presentes valer naquela data, paga mais caro. Mas quando chega no dia 26, eles fazem saldão até de 70%. 70%. Vou dar um exemplo para você.
eu comprei uma calça da Calvin Klein, que lá aqui é R$ 400, eu paguei R$ 220 convertido na moeda real. Então assim, foi uma oportunidade, entendeu? Porque a maioria das calças jeans aqui custam aí quase R$ 200, entendeu? Aí 150. Então eu vi uma grande oportunidade. Comprei um tênis, comprei um moletom, tudo da Calvin Klein, na loja Calvin Klein, da loja mesmo da Calvin Klein. Eu gastei R$ 1.100. Se eu fosse ter pago o preço real aqui no Brasil, eu teria gastado 2.300, se eu não tivesse mais ou menos visto lá na época, eu fiz esse cálculo. O que eu estou querendo dizer que você conhece esse quinto método que eu estou falando para você? Inverta o jogo. O que é esse inverter o jogo? É você escolher datas, estratégias para adquirir um presente ou alguma coisa que você tenha que comprar para alguém. Veja, reveja, veja os valores. Então assim, ó, a pirâmide é o quê? A pirâmide, às vezes as pessoas usam a pirâmide de cabeça inversa. Elas vão lá e adquirem o valor do produto, do bem, por um preço mais alto. Então assim, você tem que ficar muito atento a questões de olhar os valores dos produtos. Não comprar, ser impossível em comprar as coisas. Dê uma olhada. Inclusive, eu tenho até um site que depois, você que quiser o site, você que está aqui assistindo, comenta aí embaixo, eu quero o site, que eu tenho um site que mostra o que? A comparação de compras em vários sites do produto que você busca. Ele é um site de busca. Se você quer um tal livro ou você quer tal bem, ele já faz toda a comparação de uma planilha. Dos sites mesmo desse produto, pegando cada produto. Este dia eu fui procurar um relógio que eu estou querendo comprar, um relógio Garmin, que é de triatlo. Eu fui dar uma olhada nesse site. E aí logo ele já apareceu a Amazon, ele já apareceu outros sites, e foi pontuando os sites ali do modelo que eu queria. E eu já vi o que? A diferença de preço variando entre R$300 a R$400. Claro que você tem que olhar antes de comprar se esse site realmente é o que é, entendeu? Você faz uma pesquisa, entra nas redes sociais, veja o destinado aonde está, entendeu? Procure o cartão do CNPJ dessa empresa, porque assim, ó, até o ladrão já está no digital e você ainda não está. Então você tem que ficar muito atento a isso. Então assim, sempre quando for olhar, comprar um produto, inverta o jogo. Inverta o jogo. Compre de uma forma que seja estratégia para você. Olhe o preço. Veja se é isso mesmo. Entendeu? Então assim, esse é a quinta dica que eu digo para você. Outra dica que eu queria dar para você, que essa mesmo, ela mudou minha vida. Em um ano eu evoluí 10. É o que? Investir em você, em conhecimento. Assim, ó, leia, compre material, veja conteúdos de pessoas que falam exatamente sobre esses temas. Ontem eu dei o exemplo dos livros do Gustavo Corbasi, eu acho que é isso, dos financeiros. Tem outras pessoas que também falam sobre financeiros, que tem palestras sensacionais, entendeu? Conteúdos no YouTube totalmente grátis, que você não precisa gastar, é só o que? Você mudar a sua mentalidade. Então assim, ó, é material, você está investindo em você. Ninguém vai pegar um pendrive a partir do momento que você olhar no YouTube ou olhar em algum lugar, ou tá olhando essa live, por exemplo, botar um pendrive e tirar o teu conhecimento. Entendeu? O conhecimento é para você. Você vai estar usando isso de uma forma que vai estar engajando ainda mais a sua vida. E você pensou, daqui a um tempo, tá adquirindo as coisas que você imaginava que não conseguia? É tão gratificante quando a gente compra as coisas, entendeu? Então assim, o benefício. Vou dar um exemplo para você. Hoje eu comprei um tênis novo que eu queria correr, só com o dinheiro que eu economizei em sentido de estacionamento e também de comida, entendeu? Então eu economizei bastante aí, que eu tinha um hábito muito de comer fora. Então assim, esse último mês eu fechei as torneiras,
fechei as torneiras e esperei. Então, esse mês, eu preciso de um tênis. Eu quero um tênis para mim. Entendeu? Então, ali eu já comprei o tênis só com essa economia que eu fiz. Então, assim, aprenda a usar isso de uma forma inteligente. Então, assim, outra dica que eu queria dar para você que é pessoa física, essa é a última dica. E aí a gente vai passar o tema dos métodos, como organizar os métodos para organizar o seu financeiro. Primeiro eu comecei com as pessoas físicas, para o quê? Para depois ir para as pessoas jurídicas, entendeu? Então assim, esse tema, o último tema que eu quero falar para vocês é o cartão de crédito. Ontem eu pontuei aqui, passei por cima, mas eu queria hoje frisar isso, porque hoje esse aí é o pior inimigo hoje da sociedade, é o cartão de crédito. Então assim, ó, o que você tem que fazer com o cartão de crédito? Você tem que se policiar, colocar ele na sua planilha também, segmentado ali, tudo que você comprou. O que? Você utilizou o cartão de crédito para fazer compra de mercado? Usou o parcelar para comprar alguma coisa para você? Vai destinando para você, quando chegar lá no outro mês, você saber quanto de limite você tem e quanto de fatura você tem que pagar, juntamente com o orçamento que tem na sua base. Então assim, ó, esses são os 7 métodos que a gente falou aqui. Primeiro, para chegar no 15 mil que você quer, ou 15 mil, a gente pegou um exemplo de 15 mil, mas se você quiser pegar outro exemplo, pode pegar também. Então, para você chegar no objetivo, primeiro, fracione o valor que você quer economizar. Segundo, dopamine o processo. Depois que você chegar a bater esse processo, você vai dar uma recompensa para você instalar esse drive, como é bom economizar. Não gaste tudo que tem. Quarto, consiga otimizar refeições, fazendo essas refeições em casa. Quinto, inverta o jogo. Quando você precisar comprar coisas ou algum bem para alguém, inverta, não deixe para a última hora, ou compre depois da hora passada, que vai vir com certeza, vai ter um desconto. Invista em conhecimento. Isso também é uma dica. Invista em conhecimento, porque essa é a melhor que você vai ter, que você vai levar para sua vida. E a última, aprenda a usar o cartão. Então assim, pessoal, chegamos nessa primeira meia hora, como eu te prometido. Eu falei para você que eu ia dar esses métodos financeiros para você ter essa economia. Agora, já pensou duplicar ainda mais na sua empresa, usar toda essa estratégia na sua pessoa física e utilizar na sua pessoa jurídica também? Agora a gente vai começar esse passo a passo da pessoa jurídica. Então assim, como que eu vou fazer para economizar na minha pessoa jurídica, Cleiton? Como que eu vou fazer? Você já deve ter ouvido falar assim: um CPF forte, você tem um CNPJ forte. Então assim, ó, aqui da empresa, eu vou dar ainda mais. Eu vou te dar 10 dicas como você organizar e você ter métodos da empresa. Você criar métodos financeiros. Então assim, ó, a dica que eu queria que você soubesse é o que, empreendedor? Você que está entrando agora, empreendedor, eu tenho essa dica para você. Você tem que saber ter uma das circunstâncias que eu tive muito problema e muito empresário que eu tenho contato tem e erra nisso. O primeiro método é saber precificar, não saber qual o valor do seu produto, não saber qual o valor do seu serviço. E aí você não sabe fazer a precificação disso. E isso ocorre muito com muitos empresários. Mas o que tem a ver com o financeiro? Tem tudo a ver. Porque na verdade assim, ó, quando você ganha, você já ganha na compra. Você está vendendo. Então você precisa ganhar na compra. Se você não saber comprar, você não saber vender. E se você não saber prestar o serviço, não saber precificar, você vai perder para a concorrência. Mas umas frases que eu ouço muito, eu não tenho concorrente. Meu amigo, isso é balela. Todo mundo tem concorrente. Só que o que você tem que fazer? Você tem que saber utilizar e gerar valor para quem tem que gerar. Entendeu? Assim, então, um dos primeiros passos que eu quero dar aqui para você hoje, você que está aqui conosco, nessa noite, é saber precificar. Tem um que está interligado a isso, que é o nosso segundo passo para um método eficaz
no financeiro é o quê? Pesquisa de mercado. Por que a pesquisa de mercado? Porque se no teu financeiro estiver ligado com a sua venda ou com a sua prestação de serviço, você precisa saber ter uma busca de mercado para saber exatamente o que o seu concorrente está vendendo ou que está prestando serviço, do valor desse serviço. Você tem que ter uma analogia de tudo isso, de um campo de visão, para saber o que está acontecendo no mercado. O que o fulano de tal está cobrando, o que o fulano de tal está vendendo, como que ele está vendendo. Então esse segundo passo faz todo o significado e os dois estão interligados nesses métodos financeiros, que é o quê? O primeiro, precificação. Segundo, busca de mercado. É saber fazer a pesquisa de mercado, saber exatamente quais os valores que o seu concorrente está cobrando no determinado serviço. Outra coisa, que agora a gente começa a entrar mais para um gerencial desse método financeiro, é fazer um planejamento dessas receitas e dessas despesas. Ah, isso aí eu já ouvi, mas você faz? Você faz o feijão com arroz? Você sabe que, na verdade, você tem que saber controlar. Esse é um método totalmente eficaz do empreendedor, entendeu? Você tem que saber o que você tem de despesas e o que você tem que gerar de receita para pagar essas despesas e ainda sobrar para você destinar para sua pessoa física, porque todo mundo que trabalha precisa se sustentar, que você depois tem que destinar essa distribuição de lucro. Você tem que ter o seu prolabore. Isso você só vai saber da sua retirada se você saber esse método, que é o quê? É ter o confronto das receitas e das despesas, entendeu? Você precisa saber disso, você tem que botar na sua cabeça exatamente que tem que ter o planejamento das despesas e das receitas. Tá, o quarto passo é definir metas. Você precisa ter metas. Você tem que saber o quê? Se você tem 15 mil de despesa, você tem que saber que tem que bater 25 de receita. Se você tem que ter metas, porque quem tem metas tem objetivos. Quem tem objetivos tem sonhos. E quem tem sonhos tem que realizar aqueles sonhos. Entendeu? Porque o que quer você, o que você quer também quer você. Então você tem que entender isso, que para você chegar no objetivo, você precisa definir uma meta. Você precisa chegar nos objetivos. Então esse quarto passo precisa estar totalmente interligado. Você precisa definir as metas para ocorrer de não ter um problema de um ponto de equilíbrio. Você precisa saber que com esse ponto de equilíbrio você vai estar destinado a despesas e as receitas para ter a sua distribuição de lucro, ou para um investimento futuro, ou para você comprar um preço mais acessível, tendo uma bagagem no seu caixa para ir lá no fornecedor e ganhar ainda mais na compra. Então você precisa gerar metas, porque o que eu digo para você, o segredo está na compra, entendeu? Você que vende mercadorias, você que está escutando a gente aqui pela primeira vez, já digo para você, o segredo está na compra, entendeu? O segredo está na compra. Você comprar mais barato, ter um capital para comprar, chegar e comprar à vista, você rodeia tudo isso. Entendeu? Então é isso que você tem que entender. O sexto passo está interligado com o que eu acabei de falar agora anteriormente, com a compra, que é o que? O estoque. Você tem uma empresa de mercadoria, venda de mercadorias, você precisa gerar valor com estoque. Então assim, olhe as campanhas que você possa comprar de um preço para ganhar na compra. Mas lembre-se, o estoque é muito traiçoeiro. E assim, muitas empresas elas não têm sistema, principalmente os pequenos empresários. Você precisa de um sistema de gestão. Ah, mas eu vou pagar mais uma coisa. Não, você vai estar ganhando. Porque assim, a partir do momento que você tem um sistema, você consegue ter uma média mais ou menos dos produtos que saem do seu estabelecimento. Você tem essa média num relatório que não é na sua mente. É no computador ali que está guardando todas as informações. Então ali você já sabe mais ou menos quanto que você tem que comprar de mercadoria. Porque se você não tiver o controle do estoque, vai ter mercadoria que vai ficar lá e vai ser perdida. Então assim, esse é um método financeiro que age
muito bem. E detalhe, você que tem uma empresa, por exemplo, de bares e restaurantes, vou dar um exemplo desse, ou de autopeças. Tem muitas pessoas que não têm noção disso. Mas o quê? Que você tem os produtos monofásicos disso. Se você tiver um sistema, você consegue configurar esse sistema para reduzir o seu imposto. Entendeu? Então, hoje você pagando menos imposto, você vai ter uma redução dessa carga tributária que vai entrar ainda mais esse dinheiro no seu caixa. Então, isso é o que está equivalente a esse controle que você precisa ter. Entendeu? Voltando ainda mais, ênfase, você tem um sistema financeiro, que é o nosso próximo passo, você vai ter o quê? Um controle das despesas e das receitas, e na palma da sua mão, o controle de contas a pagar e contas a receber. Ali você vai estar destinado o quê? As datas de vencimento. Então o próximo passo é olhar o quê? Olhar os boletos para não ter inadimplências e ter os juros recorrentes de datas que você não se programou com o planejamento financeiro. Então esse próximo passo é exatamente isso. Controles a pagar e a receber do seu financeiro. Destine todas as datas previstas de boletos. Cleiton, o que tu estás falando aí é tudo coisa que eu já sei que eu tenho que fazer. Exatamente isso. Todo mundo sabe o que fazer. É a mesma coisa. Você sabe que tem que emagrecer. Você sabe mas se você comer em excesso, você não vai emagrecer. E aí o que acontece? Muitas pessoas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem o que elas têm que fazer. Então, se você está aqui essa noite, já digo para você, reveja todo o cenário das suas dívidas. Reveja todo o cenário que você pode atingir para você não deixar um boleto vencer. Porque assim, ali você já vai estar perdendo uma margem do seu lucro se você deixar um boleto vencer, abençoado. É isso que você tem que ter noção. Faça planejamentos. Bote lá na sua agenda. Faça a moda antiga. Faça do jeito que você entende que você tem que pagar. E assim, a maioria dos empresários que quando eles pegam empréstimo, não é porque a empresa deles não fatura, é porque eles não sabem se organizar. Eles não sabem se organizar. E entrando nesse assunto, a 8ª dica que eu tenho aqui para dizer é o quê? Para você que é empresário, que caiu aqui hoje, que não sabe como organizar a sua vida, é o quê? Não misturar a pessoa jurídica com a pessoa física. Eu sou contador, né? Eu estou contador, porque isso não me define. Principal fato. Só que eu não tenho como pegar uma arma e botar na cabeça falando para eles não façam. Mas assim, sempre tem um ou outro. Mesmo dando essa dica, mesmo dando esse vídeo que você está vendo aqui, eu falo todos os dias, mas sempre tem um ou outro que faz. Por quê? Porque diz, não vai dar nada, não vai dar nada, eu controlo da minha forma e eu sou meu próprio administrador. E aí quando entra essa questão do ego e do orgulho, a maioria das empresas quebram exatamente por isso, porque chega algo desfreado. Porque eles entram com um valor lá e eles acham que é o lucro deles. Mas aí o que acontece? Eles vão pagar boleto de colégio de filho, vão pagar saidinha em hotel, fazenda, vão pagar festas, viagens, e quando vê a coisa fica descontrolada. E aí o que acaba acontecendo? Eles não conseguem mais frear isso. E aí o que acontece? Vão pegar um empréstimo, porque tem um giro lá especial. E aí quando acontece deles pegar esse giro especial que tem lá no banco para eles pegar esse giro, eles começam a pagar juros sobre juros. E aí começa a cair o quê? Da sua margem de lucro. E aí começa a perder os benefícios com os fornecedores, porque não tem mais capacidade de compra. E aí vão parcelando. O boleto, quando você parcela, vem a taxa de boleto. Entendeu? E aí a margem vai cada vez diminuindo mais, porque se você fizer um caixinha, em vez de estar misturando coisas pessoais, você vai lá e vai adquirir na margem mais barata o produto, e aí você vai estar ganhando na compra. E muitas pessoas de comércio não pensam isso.
E aí deixam boletos atrasar, porque não tem o dinheiro para pagar. E aí acontece, cada vez a margem do lucro vai diminuindo mais. Entendeu? Então você que está aqui hoje, você que está vendo a gente, independente de qualquer momento, pense essas dicas que eu estou dando para você. A gente já deu 8 dicas. Aí entra essa próxima dica que eu falei para você. A captação de recursos. Quando você aconteceu o problema que você tiver que captar recursos, você olhe os contratos de financiamentos que você está assinando, entendeu? Vou dizer uma coisa, teve uma campanha que está tendo agora muito do Pronamp, só que fique atento. Muitas instituições financeiras estão dilubriando a circunstância e o que? Eles têm um Pronamp lá meio que liberado no pacote deles, mas eles forçam você ao que? Adquirir outros pacotes de seguro, eles forçam você a estar fazendo uma carta de crédito e aquilo ali acaba abaixando ainda mais a sua margem de lucro, porque você já pegou o empréstimo para girar a sua empresa, só que veio outros produtos agregados. Ou o que acontece também, você tem que ficar muito atento. O Pronamp, ele é gerado um hash code diretamente do site da Receita. Então ele faz diretamente para o código de acesso do ECAC. Então o Pronamp já vem essa circunstância de estar linkado com a Receita. Então a instituição financeira que você for adquirir esse recurso, fique atento, porque tem instituições financeiras que estão vendendo o Pronamp e não sendo Pronamp, sendo empréstimo que a empresa faça ali do banco, da instituição financeira faz, mas com uma porcentagem acima do Pronamp. Então você fique muito atento quando você for adquirir esse empréstimo. Outras circunstâncias que a gente está falando, que é a nossa 10ª dica, é o quê? Só vai atrás do empréstimo quando acabar todas as opções. O que acontece também? Já peguei muito caso de outras empresas virem aqui para a gente, porque a gente trabalha também com essa gestão financeira nas empresas, inclusive com alguns bancos que são parceiros nossos. Então o que a gente vê? Que muitos clientes às vezes estão pegando empréstimo para adquirir bens pessoais, em vez de estar investindo no seu negócio. E aí o que acaba acontecendo? Eles não conseguem pagar um empréstimo e aí vão cada vez se afundando mais e afundando o seu negócio. Se você for pegar um empréstimo, que essa dica é crucial nos métodos financeiros, pegue empréstimos de alavancagem, que é a aula de amanhã que a gente vai dar aqui, como gerar dívidas de alavancagem para o seu negócio. Então aqui citamos as 10 dicas de métodos financeiros para você ainda exponenciar o seu negócio e não ficar no vermelho. Então para quem está chegando agora, para quem ficou aqui até no final, vamos só recapitular. Primeira dica, saber precificar. Segunda dica, como fazer pesquisa de mercado. Terceira dica, planejamento de receita e despesa. Quarta dica, definir metas de receita. Quinta dica, fluxo de caixa. Sexta dica, estoque. Sétima dica, planejamento de contas a pagar e contas a receber. Oitava dica, não misture dinheiro do seu negócio com a sua empresa, da sua empresa com a pessoa física. Nona, captação de recurso, comparação das empresas financeiras para a hora que você precisar pegar um empréstimo. Isso é muito importante nos métodos para financeiro. Essa é crucial. E só vá atrás do empréstimo se realmente necessitar para o seu negócio. E não pegue empréstimo na sua pessoa jurídica para adquirir sonhos que você quer antecipar. Não pule o processo. Então esse foi os 10 métodos que a gente deu aqui.
Você que chegou agora, você quer ter mais atenção no seu negócio ou na sua pessoa física, que você quer economizar, que você está endividado e quer ressignificar tudo isso, convido você a ver a live desde o começo. A gente deu 7 passos para a pessoa física e 10 passos para a pessoa jurídica. Lembrando que os 7 passos que a gente deu para a pessoa física também servem para a sua pessoa jurídica. E eu dei a ênfase que eu sei que você consegue economizar 15 mil reais nesse ano ainda. Então, ali no começo da live, tem o passo a passo para você fazer e economizar 15 mil reais no seu orçamento até o final do ano. E eu garanto para você, se você se disciplinar a isso, você vai ter as recompensas. Então, você que assistiu a gente, ficou com a gente até aqui ao final, participou, pra gente foi uma honra. E amanhã a gente vai ter mais uma live de como você fazer dívidas de alavancagem para ainda exponencializar ainda o seu negócio e a sua vida pessoal. Então, até mais, pessoal, que todos tenham uma excelente noite e dá um like ali pra gente, comente o código que você pegou ali na hora da nossa postagem, que com certeza vai ajudar aí você ainda tá exponencializando ainda a sua vida e tá dando um jeito nessa dívida que te persegue, que com certeza vai fazer muito significado para você e eu tenho certeza que você vai economizar. Você olhando os primeiros 25 minutos da live, você vai economizar 15 mil reais. E depois eu quero ver, hein? Se você fizer as 7 circunstâncias que eu falei ali para você fazer e a aula de ontem, que a gente falou da planilha, você que não viu a aula de ontem, reveja a aula de ontem também, a dívida te persegue, que tem o passo a passo. Inclusive, quem precisar da planilha, pode procurar o nosso pessoal aqui na direct, que eu vou te fornecer a planilha de graça. E, inclusive, no sábado, eu vou te dar um presente, um e-book totalmente grátis para você personalizar toda a sua vida financeira, tá? Espero você amanhã. Amanhã a aula bem provável que vai ser 21 horas. Vou olhar ali, não sei se é 21 horas ou às 19 horas. Então eu vou olhar bem certinho ali e dou uma posição para vocês. Mas muito obrigado por entrar em seus meios eletrônicos. E você que perdeu, olha aqui no Instagram. A gente vai subir para o YouTube também para você olhar da melhor maneira possível. Tá bom, pessoal? Obrigado, que vocês tenham toda uma excepcional noite. Até mais!